vai, umas 3 empresas de 3 setores, exemplo. Ou 4 setores, fica melhor. Se você tirar os dividendos do Ibovespa, ele não rendeu nada, ele ficou em zero. Bolos pagadores de dividendos no Brasil fazem muito sentido e dão muito retorno. Água e saneamento, só tem 3. Seguradoras, também só tem 3. Quais os 3 bancos? Ô Miri, você fala também muito de ações, né? O que seria uma carteira bem diversificada ali? Vai, umas 3 empresas de 3 setores, exemplo. Ou 4 setores, fica melhor. Eu tenho uma estratégia que eu chamo de base, que é a base das ações que você precisa ou poderia ter. Base vem de bancos, água e saneamento, seguradoras e elétricas. Então você tem uma base. Quantas empresas de cada setor? 3, porque aí eu tenho 12. Markowitz fala ali 12, 18, 16. Acaba sendo uma 15. Você tem uma carteira diversificada. Eficiente. Tem uma carteira ali que tende a eficiência. Claro que se a gente for pensar no Markowitz na fronteira eficiente, aí você tem que equilibrar percentuais, não dá para ter mesmo percentual em tudo. Mas para um leigo, 25% em cada setor já ajuda pra caramba. Vai ser a melhor carteira de todas? Não, mas também não vai ser a pior e vai ser uma carteira tranquila. Quais os 3 bancos? Se a pessoa é leiga, pega as 3 maiores empresas de cada setor. Você vai pegar o Itaú, o BTG, Banco do Brasil, o Bradesco ali, tem que ver quem tá maior. O BTG cresceu bastante também, então tem que ver 3 maiores, mas aí você vai ficar por aí. Água e saneamento, só tem 3, Sanepar, Copasa e Sabesp. Aí não tem muito o que escolher, são só essas 3. Seguradoras, também só tem 3. Porto Seguro, Caixa Seguridade, BB Seguridade. Elétrica, que você tem muitas. E aí você vai pegar uma Axia Energia, que era a antiga Eletrobras. Eu acho que a Engie também é bem grande. Você vai ver ali as 3 maiores. Eu gosto de Copel, embora ela já tenha subido demais. Gosto de Transmissão Paulista. Transmissão Paulista não, eu sou velho. ISA CETIP. ISA CETIP, que era TRPL, virou ISA CETIP. De Taesa também, a parte de transmissão, que dentro da parte de energia é o filé mignon, é a transmissão, né? Não tá nem no problema do cara que tá gerando a energia. E aí baixou o reservatório, não tem como gerar tanta energia. E nem no cara que tá na ponta, na distribuição, onde tem gato, tem furto de energia, tem um monte de coisa. A transmissora está no meio do caminho. E aí acaba sendo um filé mignon. Taesa eu gosto, ISA eu gosto, Axia eu gosto, Engie. Tem várias empresas. São tudo empresas ali para você comprar a longo prazo, né, Mira? Você vai, compra e todos os meses ali. A ideia é carregar para longo prazo. E as pessoas podem perguntar, Mira, mas essas ações que você falou, nem todas estão na carteira recomendada. Por quê? O objetivo da casa de análise é conseguir dar um retorno maior. E aí a gente está olhando o preço teto, preço justo. Dá para comprar, não dá para comprar. Subiu muito, está na hora de vender. Não tem nenhuma recomendação de venda, porque até algumas ações tinham chegado no preço teto, mas aí com a guerra... Não, com a guerra o mercado caiu. Então, acho que todas, ou quase todas, estão ali com condição de compra. Mas... é uma carteira que a gente busca dividendo, busca crescimento de longo prazo, só que a gente olha se tá caro, tá barato, faz movimentos, alguns movimentos na carteira. Tem recomendação de compra, por exemplo, para Banco do Brasil, para Itaú, para Vale. Tem algumas empresas lá que a gente tem recomendação de compra, assim, não dá para falar todas aqui. Mas algumas assim... mas algumas eu posso revelar. BB Seguridade. A gente tem recomendação de compras para algumas empresas, só que é uma carteira que tem o analista, o time de analista e o time de análise olhando justamente para quê? Para dar mais retorno do que uma carteira que você comum, né? Convencional ali. Não é que a carteira base ela é ruim. Ela é tranquila para o investidor leigo lá ir aportando e tudo bem. Tende a dar o mesmo retorno que uma carteira como a gente faz na comunidade? Não, a carteira da comunidade, inclusive você está pagando como assinante, a gente tem a obrigação de dar mais retorno. Entendeu? Sim. Superar o benchmark, superar tudo isso. Mas uma visão que é importante que as pessoas tenham quando investem em ações é que se a gente pegar... Eu vi uma apresentação do pessoal da Nu Asset, da gestora do Nubank, e eu não lembro se a janela era de 10, de 20 anos. Se você tirar os dividendos do Ibovespa, ele não rendeu nada, ele ficou em zero. Ele ficou oscilando assim próximo de zero. Então, em bons pagadores de dividendos no Brasil... fazem muito sentido e dão muito retorno. Quando você está falando de pequenas empresas, small caps, empresas que eu chamo de cíclicas, essas 4 bases são os que eu chamo de não cíclico. Em ciclo de alta de taxa de juros, baixa commodity... elas continuar rendendo. Empresas cíclicas, varejo, como você falou, varejo,
Quando a Selic tá alta, o varejo sofre pra caramba. Quando a Selic cai, o varejo melhora. Essas empresas você tem que ficar sabendo o momento de comprar e de vender e tem que estar rotacionando mais a carteira para poder extrair valor dela. Se você quer uma carteira mais tranquila, empresas não cíclicas são mais interessantes. E você falou de Vale, né? E tem uma outra empresa que o pessoal gosta muito, pediu para comentar, que é a Petrobras. Petrobras, você acha que vale a pena ainda? Subiu bastante, né? Petrobras, eu vou até ver aqui, a Petrobras, gente, ela corre o risco do petróleo, mas eu estava até conversando com um grande amigo hoje, o Saravalli. Grande Marco Saravalli. Marco Saravalli. 46 tá agora. Ele falou que tava com saudade de você. Falou, aí eu falei, vou lá falar com o Luan pra te convidar. O Sara é meu amigão, pô. Já vou chamar ele aqui pra semana que vem já. E ele tava falando muito sobre os cálculos de Petrobras, que a Petrobras, no plano estratégico, falou em petróleo na casa de 60 e poucos reais, acho que 63, 65. Só que esse choque na economia, os economistas falam que quando acontece alguma coisa, eles chamam de choque, né? Teve um choque no preço do petróleo, que foi a guerra, que é a guerra, né? Que não passa ali no Estreito de Hormuz, né? Não, de um monte de coisa. Vai reduzir a produção do Irã, não passa no Estreito de Hormuz. O Irã atacou as instalações da Arábia Saudita de um monte de gente, de gás, não só de petróleo, mas de gás. Então, é uma série de fatores, né? Não passa ali no Estreito e um monte de coisa. Se bem que estava saindo agora há pouco, antes da gente começar a live, notícias de que os Estados Unidos está negociando uma trégua aí de um mês para negociar o acordo. A gente não sabe se isso é verdade. Se for, esse choque tende a ser menor. Mas a Petrobras falou de um petróleo ali na casa de 60 e pouco. O que o mercado fez? Reprecificou as ações dela, considerando um petróleo mais alto. De 120, não, porque não dá para acreditar que, a não ser que a guerra perdure por muito tempo, aí o petróleo vai ficar alto. Mas não é o que parece. Só que também não vai ser 60. De repente vai ficar mais 70, 80 dólares, que é bem distante dos 100, 120 que a gente tem visto nas últimas semanas, só que joga o lucro do Petrobras lá para cima. A Petrobras tende a cair com o fim da guerra. Tende a cair muito? Depende do nível do preço do petróleo. Se ele cair lá para casa de 60 e poucos reais, o que ninguém acredita, porque esse choque vai se dissipar, esse preço médio deve permanecer durante um tempo, né? Porque, uma época estava 60, outra estava 120, na média vai ficar um preço mais alto durante algum tempo. O mercado ainda vai achar esse ponto de ajuste, mas eu acho que ela tende a cair um pouco com o fim da guerra. É normal ajustar. O quanto o petróleo vai cair é que vai dar esse tamanho desse ajuste. Até lá ela ainda pode subir mais, né? Mas a Petrobras já não estava muito barata em comparado a outras petroleiras? Será que é o risco de ser uma estatal brasileira? Muito barato é muito relativo, né? Ela tem o risco de ser uma estatal brasileira, só que o petróleo ele é mais importante para a Petrobras do que o risco estatal. No fim das contas, o que faz a Petrobras subir é o preço do petróleo. No médio e longo prazo, é mais o preço do petróleo. Entendi. Porque mesmo quando a gente tem interferências, como teve na época da Dilma, que segurou o preço da gasolina e petróleo para poder ganhar a eleição, e depois teve os problemas todos, e deu bilhões, dezenas de bilhões de prejuízo na Petrobras, ela se recuperou. Então, no longo prazo, mesmo com isso, ela se recupera. Agora, o petróleo, esse aí, ele dita mais o preço das ações e o retorno do que tudo. E a Petrobras, depois que teve todos aqueles escândalos de corrupção, saquearam praticamente a Petrobras, e eu acho que ela é uma empresa inquebrável, Mira. Porque, o que fizeram com ela... Né? Não, mas o que fizeram com ela, o nível que chegou... É uma estatal lucrativa, ela tem uma série de proteções, porque ela é a única não, mas é a maior exploradora, tem uma série de benefícios ali, então ela tem uma grande reserva de mercado. Isso ajuda muito para que ela seja, como você falou, inquebrável. Mas, se acontecesse alguma coisa, o governo ia acabar colocando dinheiro também, como colocou nos Correios, entendeu? Sim, sim. Então, acaba tendo essa proteção. Tem esse risco, mas acaba também tendo um pouco de proteção. Mas é uma empresa lucrativa. Ela tem uma atividade que é extremamente lucrativa. Ela consegue ser eficiente, né? Tecnologia de ponta. Os melhores engenheiros de exploração de petróleo offshore estão na Petrobras. E, Mira, você acha que a saída agora, a pessoa que está acompanhando a gente, ela tem que ter dólar na carteira?
Ela tem que ter uma posição de dólar pesada ou não ali, moderada. Depende que você enxerga. Muito. Depende muito do que ela quer. E também do patrimônio dela também, né? Acho que não necessariamente. Não necessariamente. Claro que se você tem um patrimônio pequeno, pensar em dolarizar a carteira é besteira, né? Ah, tenho R$1.000, R$5.000, R$10.000. Não vai fazer diferença nenhuma. O seu poder do aporte vai ser mais importante. Por que eu digo que depende do que a pessoa quer? Porque o seu objetivo é que determina como você vai alocar a sua carteira. O que eu chamo de seu objetivo? Ah, por que eu estou colocando dólar na minha carteira? Existe um estudo da FGV, saiu acho que ano passado, que eles pegaram os últimos 10 anos, e aí é importante que a gente faça esse recorte para entender o estudo, não usar como regra universal para tudo. Mas para quem quer eliminar o efeito da inflação, e o dólar sobe a inflação. Esse efeito inflacionário do dólar, no recorte de 10 anos, considerando o dólar e não investimentos em dólar, considerando isso... Só o dólar. Com essas premissas, compra dólar, quanto eu deveria comprar de dólar para zerar o efeito da inflação. Pessoas de classes mais abastadas, 16% da carteira. Pessoas menos abastadas, 18%. Por quê? Porque aí você acaba sofrendo um impacto maior do dólar em relação à sua inflação pessoal. Então, entre 16% e 18% de dólar na carteira para zerar o efeito inflacionário. Só que aí é a compra de dólar, não é investimento. Porque o investimento, por exemplo, na renda fixa, lá nos Estados Unidos, vai te trazer entre 3,5% e 3,75% de retorno. Então, você tem a variação cambial mais esse retorno. Então, você poderia ter uma parcela menor, uns 12% da carteira, talvez 10%, 12%. Aí, em investimentos, e eu digo sempre, não existe comprar dólar. Ninguém compra dólar. Você investe em ativos dolarizados. Porque comprar dólar é a mesma coisa que você deixar dinheiro embaixo do colchão. Sim. Ah, mas tem o dólar. Pô, mas eu sei que tem a variação. Mas se você pode ter a variação do dólar mais uma rentabilidade, não faz sentido você não comprar que seja um TFLO, um ETF de renda fixa lá. Ou, mas eu quero mais retorno. Beleza, compra um S&P 500 lá, compra um VNQ, que inclusive fazem parte da nossa carteira de ativos internacionais da comunidade Mira. Tem lá ativos mais real estate, como VNQ, VOO, você seguir mais um S&P 500, você tem oportunidades. Um TFLO lá para quem está pensando só em renda fixa, fazer um caixa, você tem oportunidade. Então, sempre é bom a pessoa ter dolarizado também. Uma coisa que eu falo também, Mira, para as pessoas que, tipo assim, tudo que você vai comprar hoje é dolarizado, né? Então, sei lá, eu fui comprar um computador esses dias aí. R$15.000 o computador. Aí você vai ver, o cara fala, não, eu tô fazendo um orçamento aqui. Não, que as peças vêm em dólar, que não sei o quê, lá. Aí eu vou comprar, sei lá, um microfone desse daqui. Não, tem que ver quanto que é esse microfone, que é em dólar. A câmera também é em dólar. Seu celular é em dólar. Então, a sua vida, ela é dolarizada. Então, uma parte dela, dos investimentos, eu acho que a pessoa tem que dolarizar ali. Mas a gente tem também uma outra coisa. O combustível é em dólar, né? O petróleo é em dólar. E aí a gente tá falando de frete, tá falando de tudo. De tudo. Não é só tecnologia. Comida. Sim. Grãos, né? Você não come dólar, mas a comida que você come depende do dólar. Farinha do pão. Por dois motivos, né? Não só o transporte, mas se o preço do trigo, você falou a farinha do pão, farinha de trigo. Se o preço do trigo sobe no mercado internacional, o produtor aqui vai falar, vou vender lá para fora. Para vender aqui, ele vai ter que vender mais caro. Mais caro. Senão não faz sentido, ele vai perder dinheiro. E aí ele vai ter que vender mais caro. O fato do trigo subir lá fora é suficiente para o preço do pão subir aqui dentro. Então você tem esses efeitos. Mas a pessoa tem que investir em dólar. 12% de ativos dolarizados, a FGV fala em compra de dólar 16%, 18%. Só que tem uma outra questão. Mira, eu não quero só me proteger da inflação. Eu quero investir nos Estados Unidos e esse eu acho que é o grande argumento para o investimento nos Estados Unidos. Esse negócio, o Brasil vai virar Venezuela, essas besteiras que o pessoal fala na internet, não é motivo. Sim. O grande motivo é, você vai investir na economia que mais cresce no mundo, nos últimos, sei lá, quantos? 50, 100 anos, a economia que mais cresceu. A maior economia do mundo, 30 trilhões de dólares. A China é a segunda, mas é na casa de 20 trilhões. Até uma distância grande
Estados Unidos é 50% a mais que a China, e crescer, e a China nem está crescendo naquele ritmo que crescia antes, então crescer para atingir os Estados Unidos é muito difícil. É, além de tudo, uma economia que pensa muito em produtividade, ganho de produtividade, e a produtividade é o motor do crescimento de longo prazo. Por isso que você tem tantas startups, o mercado empresarial tão desenvolvido, Fortíssimo. o mercado financeiro tão desenvolvido. Isso tudo é motor do crescimento da economia de longo prazo. Então, é um local que pensa nisso. E aí, vou me expor a empresas desse mercado. Maravilha, faz total sentido.